Eu vou falar sobre este tema: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E vamos poder partilhar em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Gênesis capítulo 2, versículos 18 até 25. Então, vou ler. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma adjudora que lhe seja adequada. 19. O Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e as trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. 20. Assim o homem deu nomes a todo gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela, o Senhor Deus, vou repetir, e da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, disse o homem: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. 25. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Oremos. Senhor, te damos louvor por esta oportunidade, por este tempo que o Senhor nos concentrou aqui, para podermos partilhar a Tua palavra. Aprendermos de Ti, ó Pai da glória, pois Tu és manso e humilde de coração, e o Teu fardo é leve e suave. Pedimos a Ti a Tua presença nesta manhã, para tocar cada alma e coração, e também para poder tocar o Teu servo, para que ele possa partilhar a Sua palavra, quebrando toda a limitação humana, para que o Espírito Santo nesta manhã possa fluir, para que Tua igreja seja edificada para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Eu não me apresentei, mas o meu nome já foi falado. Eu sou Calixto Xavier João. Estou a servir na igreja da Missão Maranata, aqui em Nampula, e também sou colaborador da Eclésia. Poderemos estar juntos hoje, amanhã, mas eu vou falar sobre este tema: ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Estamos a falar dos alicerces bíblicos da família. Nós sabemos que a família nuclear, é a base da sociedade. As sociedades partem da família. Nações e línguas partiram da família. E o lar, ou a família, estou a me referir da família nuclear, é o centro de devoção a Deus, o centro de adoração, lugar apropriado para educar, para transmitir valores morais e sociais, de formas que uma família bem educada, uma família forte, é uma igreja forte também. E uma igreja forte é uma sociedade saudável. Deus criou a família para refletir a glória dele na face da terra. Infelizmente, ao invés disso que nós esperávamos, hoje vimos com clareza que as famílias estão corrompidas pelo mal.
o pecado afetou as famílias e aí nós podemos ver nas famílias traição, um pelo outro, falta de respeito. Conseguimos ver que não há exatamente o temor a Deus, porque o pecado afetou as famílias. Mas nós louvamos a Deus por Jesus Cristo, que morreu por nós e Ele está a redimir, Ele já redimiu, Ele está purificando as famílias para que estas correspondam com o plano pelo qual Deus as criou, de glorificar o seu nome. Aliás, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que a face da terra seja habitada por pessoas piedosas, pessoas que temem a Deus, pessoas que adoram a Deus, pessoas que se respeitam umas às outras. Este é o plano de Deus. Mas o pecado tomou ocasião e começou a inverter aquilo que é o propósito do Senhor. Jesus Cristo veio, morreu pela igreja, para que estes valores fossem restituídos, o amor, a paz, o respeito, o temor de Deus, a adoração a Deus, possa ser restituída nos lares e nós voltemos a glorificar a Deus. É por isso que nós estamos aqui, para podermos aprender a vontade de Deus sobre as famílias, sobre os lares. Então, nós temos nosso texto aqui, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu vou falar sobre isto. E primeiro, vou dizer que marido e mulher são pessoas com uma natureza igual. São feitos iguais diante de Deus. Tanto espiritualmente, como disse, estas pessoas, elas trazem a imagem e a semelhança de Deus. Muitas vezes, quando eu reparo para a minha parceira, quando reparamos para os nossos parceiros, parece que são pessoas diferentes. E a relação que é estabelecida entre marido e esposa tem a ver também como é que eu consigo ver, como é que eu consigo entender o meu parceiro. Se eu vejo o meu parceiro como pessoa diferente de mim, talvez, como gente diz cá, entre nós os macuas, talvez um patrão, uma máquina de renda. Então, a relação entre eu e o meu parceiro vai ser de acordo com a visão que eu tenho sobre ele. Se eu vejo minha parceira como simplesmente alguém que não tem a mesma estrutura que eu tenho, não tem os mesmos sentimentos que eu tenho, mas alguém que talvez simplesmente está para satisfazer os meus desejos, eu vou tratar ela assim. Mas o texto que nós estamos aqui a partilhar ensina que tanto o homem como a mulher são iguais. São por natureza iguais e também espiritualmente iguais. Podemos recuar um pouco para Gênesis capítulo 2, podermos ver o versículo 7, recuamos só para ver o versículo 7 do capítulo 2 que nós lemos, e depois o versículo 21 até o versículo 22, para podermos entender isso, que o homem e a mulher são iguais. No versículo 23, quando Adão recebeu a Eva, no versículo 23, nós todos sabemos a história e lemos a história. No versículo 18, a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que Adão permanecesse sozinho. Eu prefiro dizer que ele reafirma, porque o propósito de Deus, segundo a Bíblia, é que o homem tinha que estar completo, ou seja, Deus projetou fazer a família a partir de homem e mulher. Mas, segundo o seu propósito, segundo sua vontade,
Deus primeiro fez o homem e depois veio fazer a mulher. E no versículo 18, ele diz, não é bom. Pela primeira vez, ele vai pronunciar que não era bom. Porque tudo quanto Deus criou, ele viu que era bom. Amém? Mas agora, não era bom que o homem permanecesse sozinho. E a Bíblia diz que ele pegou Adão, colocou num profundo sono, uma anestesia, depois tirou sua costela esquerda e ele fez a mulher. E no versículo 23, a Bíblia diz que Deus levou a mulher, entregou Adão. Quando Adão olhou para Eva, ele fez uma declaração. Declaração de amor, mas também uma declaração profunda, através da qual nós podemos aprender a nos relacionar. Aí a Bíblia diz que quando ele reparou para ela, ele disse, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele deu nome à mulher. Ele se alegrou. O que é que Adão expressa nessa linguagem que quando ele olha para Eva e ele diz, esta agora é o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne. O que é que ele quer expressar? Nós olhamos que Adão, quando repara para Eva, ele entende que Eva era parte do seu próprio corpo. Ele entende que Eva tinha a mesma estrutura que ele tem. A Eva era uma pessoa feita de carne e de ossos. Ele entende que Eva era ele próprio, porque Eva era igual a ele. E por essa razão, ele dá o feminino do seu nome, varão. Varão masculino, varoa feminino. Portanto, Adão não está a ver Eva como qualquer outra criatura diferente dele. Adão não está comparando a Eva como aqueles animais que ele acabava de dar nomes. Adão entende que esta pessoa que está ao meu lado é diferente de todas estas criaturas que estão aqui. Esta pessoa sou eu mesmo. Esta pessoa tem carne como eu tenho. Esta pessoa tem ossos como eu tenho. Esta pessoa é minha parente. É assim como ele entende quando ele repara para Eva. Ele não vê uma pessoa diferente, mas ele consegue olhar para Eva e poder ver-se a si mesmo nas características, poder ver-se a si mesmo na estrutura desta mulher. Ele está com uma pessoa igual a ele. E ele se alegra por isso. E ele dá este nome. E eu dizia, da maneira como nós conseguimos ver o nosso parceiro, da maneira como nós percebemos nosso parceiro, é desta maneira como nós vamos nos relacionar com esta pessoa. Provavelmente, se ela merece ou não respeito, depende de como é que eu vejo. Mas Adão e Eva viam-se como uma única pessoa, porque ambos, ou seja, Adão tem a mesma estrutura da Eva, a Eva tem a mesma estrutura de Adão, então eles são uma única pessoa. Na verdade, os versos 7, 21 a 22, que eu acabei de mencionar, de Gênesis capítulo 2, dão a entender que a Eva também é feita de pó. Por quê? Porque Adão foi feito do pó da terra. A Eva foi extraída de Adão. A Bíblia, nesses versículos 21 a 22, ela é clara em explicar que Deus pegou parte da costela de Adão e ele moldou a Eva. Portanto, a Eva tem a mesma substância. Ela foi extraída da mesma substância. Ela é a mesma coisa que Adão é.
É assim como a Bíblia nos apresenta. Marido e esposa são iguais nessas condições. Podemos dizer a mesma declaração que Adão faz para Eva. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Também pode ser esta declaração que ela faz para Adão. Porque eles têm a mesma estrutura. Ela pode parar, olhar para Adão e conseguir se espelhar lá. Ela pode parar, olhar para Adão e dizer: este agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, porque eu saí dele. Ou não pode? Pode ou não pode? Pode, sim. Então esta declaração não é só para Adão para Eva. Esta declaração também serve de Eva para Adão. Nós, na nossa cultura, dissemos assim: são os homens que procuram as mulheres, não é? Portanto, você me procurou. Você deve aguentar com a barra. Como se o homem fosse diferente. Eu percebo esta maneira de compreender como resultado do pecado, que até certo ponto nos leva a não entender quem eu sou em relação ao meu parceiro, não é? Em relação ao meu parceiro. Mas a Bíblia aqui está sendo clara que nós somos a mesma coisa. Quando eu reparo para minha esposa, devo sentir que estou a reparar para o meu próprio corpo. Tenho que perceber que ela é igual a mim. E não só em termos físicos, mas também em termos emocionais, em termos de sentimentos. Estas pessoas foram feitas, tanto homem como mulher, têm este caráter. Deus atribuiu este caráter para o seu propósito. Por isso, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que nós lemos agora, Deus diz que eu vou fazer uma auxiliadora que seja idônea. Eu não vou aqui explicar, ou seja, aprofundar, mas eu entendo que este termo, uma auxiliadora idônea, Deus estava a dizer que a esposa é a pessoa certa para corresponder, para completar Adão. Portanto, Eva é a peça que faltava para que Adão fosse um indivíduo, uma pessoa completa. É a peça que faltava para que, ao nível físico, espiritual, Adão pudesse estar completo. Por essa razão, quando ele olha para sua esposa, ele diz: agora sim, eu já tenho a cara metade, eu já tenho a parte que faltava, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele se sente completo. Parece que ele olhava para aqueles animais que ele acabava de dar nomes e ele percebia que estavam completos, mas Deus já havia planejado isso, fazer marido e mulher. Outra coisa que podemos entender aí é que o homem sozinho não é completo sem a esposa. Sim. Às vezes nós pensamos que temos esposa ao nosso lado só para... É assim. Não. Esse texto está a mostrar que Adão sem Eva não estava completo. Então, o homem sozinho não é completo sem a esposa. A mulher sozinha também não é completa sem o marido. Eles são completos quando estão juntos. Amém? É assim como Deus fez. Quando nós estamos juntos, nós estamos completos.
temos ao nosso lado alguém igual a nós, temos ao nosso lado alguém que tem sentimentos como nós temos, alguém que está em condições para poder me acalmar quando o momento é de tensão, alguém que está ao nosso lado para poder se alegrar comigo, alguém que está ao meu lado para podermos cumprir com o propósito de Deus sobre a criação do homem. Sabemos que o homem foi criado. Eu disse no princípio que a família, a comunidade, as nações, povos e línguas, elas provêm da família nuclear, marido e esposa. Voltamos à declaração de Adão, no versículo 23. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. O casal cristão precisa compreender isso para que saiba se relacionar com seu Deus e, acima de tudo, possa ser grato a Deus pela sua esposa. Para que você seja diferente com o mundo que não conhece a palavra de Deus. E para que também possamos glorificar a Deus. Então, é preciso saber que a minha esposa é igual a mim. Você, esposa, precisa compreender que o seu marido é igual a si. Esta compreensão vai fazer com que ninguém se sinta superior ao outro. Não é? Porque nós fomos educados que você é homem. Você é quem que é o que aí. Você é aquele que é... Como é que é? Você não pode ser ele, não é? Não é? Você, quando casar, deve mostrar que é homem. A mulher não é nada. Ela... Não é? E também a esposa é educada. Olha, você já sabe, nenhum homem aguenta na sua frente. Você tem o trunfo, você tem a carta da mesa. Todo homem treme. Mas o princípio de Deus não é esse. Quando nós olhamos para a declaração de Adão e Eva, temos que perceber que estes pensamentos de orgulho e egoístas não têm espaço no relacionamento conjugal, na família. Porque eu e a minha esposa somos iguais. Porque as capacidades que nós temos, elas servem para nos unir cada vez mais e para podermos adorar a Deus. Então ninguém aí está autorizado, tem credencial para poder se orgulhar, para se achar superior em relação ao outro. Ninguém. E até não há sexo melhor, superior do que o outro, não é? Sim. Às vezes, podemos ser tentados a pensar que eu sou esposa, ele de qualquer das maneiras, ele vai me procurar. Não é? Ele vai me procurar. Quando nós estávamos em Namialo, uma mãe disse que as nossas filhas são educadas de que, por serem mulheres, é como se elas tivessem tudo o que o homem precisa. Portanto, todo homem, diante de uma mulher, ele ajoelha, ele rebola. E a mulher tem consigo, vou direito, dizem empresa. Se quer carro, quer não sei o que está. Mas estamos a dizer que ninguém pode se sentir superior. O apóstolo Paulo diz assim: o corpo do homem pertence à mulher, na família cristã. O corpo da mulher pertence ao marido. Portanto, ninguém é superior. Nós fomos feitos assim. E é desta forma que nós podemos adorar ao nosso Deus, compreendendo que nós somos iguais.
compreendendo que não há quem é mais do que quem. Quando Deus pensa fazer a mulher, é porque o homem precisa da mulher, como também a mulher precisa do homem, e juntos eles se completam para caminhar. Então, nós precisamos olhar e compreender que não temos a possibilidade de se orgulhar, de humilhar a ninguém. Ninguém deve olhar o seu parceiro como instrumento para a satisfação dos seus interesses pessoais ou dos interesses da família. Mas são duas pessoas com a mesma substância que juntas vão viver, que juntas vão se alegrar, que juntas vão partilhar amor, que juntas vão adorar a Deus, juntas vão cumprir com os propósitos do Senhor. Por causa disso, orgulho e outras coisas, nós vemos pessoas, não há respeito, não há consideração, há traição, há todo tipo de mal que nos afeta hoje. Porque o conceito de família, porque o conceito de humanidade, do relacionamento humano que começa no lar e depois vai fazer as comunidades e depois vai fazer as nações, está atrofiado por causa do mal. Então nós precisamos aprender que nós somos iguais. Marido e esposa, não há espaço para confronto nem para orgulho, porque são duas pessoas iguais. São duas pessoas iguais. E no versículo 24, do nosso texto, eu vou ler. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Portanto, porque estas pessoas foram feitas para viverem juntas, têm condições já preparadas por Deus para partilhar a vida juntos, o homem vai deixar seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa. Amém? Deus determina assim. Aqui não é uma questão de interesses pessoais. Eu vou procurar mulher porque cresci. Não. Eu vou procurar homem porque não tenho sapato. Não. Eu vou procurar homem porque quero dar sal, como eu costumo ouvir. Vai lá casar, eu quero comer sal antes de você morrer. Não. É porque Deus fez homem e mulher, mulher. E por natureza, estas pessoas se procuram para constituir família, como forma de cumprir com o plano de Deus. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eles serão uma só carne. Aqui temos a ligação entre o homem e sua mulher. Ambos vão fazer uma única carne. E eu quero dizer que a ligação entre homem e mulher é uma ligação, é uma unidade mais profunda e estável que existe entre todas as ligações humanas. Não existe uma ligação, não existe uma união entre os homens que seja mais profunda, mais íntima, que permanece, ou seja, estável, do que a união entre marido e esposa. Amém? Lembrem-se que a Bíblia diz que esta união entre marido e esposa, ela não pode ser dissolvida até que a morte chegue. Não é? Em Mateus 19:6. Portanto, esta ligação está acima da ligação de pai para filhos, ou de filho para pai.
Trabalhar numa empresa, não é? E ser gerente, ser o que for, e o contrato, por algum motivo, por alguma coisa, ser rompido. Acontece, não é? E o casamento? Não. Esta ligação, não existe outra ligação com a qual nós podemos comparar. É preciso ter consciência, porque estas pessoas foram feitas para se completarem. É preciso ter consciência quando nós, na verdade, decidimos nos unir. Não é? Vai lá ver se há movimento aí, se aí é possível, aquela maca. Você pode permanecer ou pode sair? Não, não. A Bíblia diz que você vai deixar e vai se unir à sua esposa e ambos serão uma única pessoa. Aqui, não estamos a dizer que você abandona, corta relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Não. A Bíblia é clara que nós temos obrigações, ela nos recomenda nos relacionarmos com os nossos pais, apoiarmos nossos pais. Estou a falar de Efésios capítulo 6, versículo 2 a versículo 3. Também 1 de Timóteo capítulo 5, versículo 4. Então, deixar aqui não significa abandonar os pais. Você ainda se relaciona, mas você vai constituir uma família. Família igual àquela onde você pertencia, a família do seu pai e da sua mãe. Você vai formar a sua própria família. Não é que eu já casei, então já não chego mais lá. Não. Mas você vai formar a sua família, onde você vai assumir responsabilidade do seu próprio lar. Onde você vai começar uma nova agenda de vida com a sua esposa e depois com os seus filhos. Você não abandonou, mas você começou uma nova família. Você agora está a assumir uma responsabilidade. Você agora começou uma nova agenda de vida com o seu parceiro, a sua parceira. E por isso vocês formam uma única carne. Porque vocês se unem para viver a vida juntos. Para poder caminhar juntos. Para partilhar momentos bons, momentos tristes juntos. Para nascer filhos, educar filhos juntos. O apóstolo Paulo entendeu esta união como um mistério, em Efésios capítulo 5, versículo 32. Ele entende a união marido-esposa como um mistério, e ele diz que esta união de marido-esposa aponta para a união de Cristo com a igreja. Deus, ao pensar fazer marido-mulher, ao pensar unir homem e sua esposa em casamento, ele estava a olhar para a união de Cristo com a sua igreja. É por essa razão o apóstolo Paulo, quando quer falar da vida conjugal, ele ensina olhando para Cristo. Em Efésios capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 33. Quando ele quer falar do relacionamento, ele aconselha a igreja para que tenha o mesmo relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. É um texto extremamente forte, com ensinamentos fortes sobre a vida conjugal. Ali o apóstolo Paulo ensina sobre estas coisas. Ele fala sobre Gênesis, que nós acabamos de ler. Por quê? Porque ele diz que marido e esposa são um mesmo corpo. Assim como Cristo amou a igreja, assim como Cristo se sacrificou pela igreja, assim como Cristo se entregou pela igreja, assim como Cristo vive e alimenta a união entre ele e a sua igreja, também o relacionamento conjugal deve ser assim. Aleluia.
Sim. No versículo 1 de Efésios 5, ele fala sobre o respeito, que as pessoas se respeitem. Marido e esposa se respeitem. No versículo 21, ele fala sobre sujeição um pelo outro. E depois, ele vai explicando com profundidade como é que deve ser o relacionamento marido-esposa. Deve ser visto como uma única pessoa. Assim como Cristo ama a igreja, deve haver amor. Assim como a igreja está unida a Cristo, também marido e esposa devem estar unidos para partilhar a vida juntos. Uma só carne significa amizade e companheirismo entre marido e esposa. Marido e esposa são amigos. Os amigos são aqueles que se protegem, são aqueles que se apoiam, são aqueles que estão juntos em momentos bons e momentos difíceis. São aqueles que quando um cai, o outro levanta. São aqueles que partilham os mesmos princípios. São aqueles que juram lealdade um para o outro. E isso significa viver o mesmo pensamento, significa viver uma mesma agenda da vida. Isso significa fazer uma única carne, marido e esposa. São companheiros da vida. Uma única esposa significa que já não existe o meu plano, o meu projeto este ano. É o nosso projeto. Significa, já não existe o termo o meu objetivo. É o nosso objetivo. Amém? Amém. Uma única carne. Temos que ter a mesma agenda. Não é o meu plano este ano é construir casa na minha família. Esse não é seu assunto. É meu assunto. Não. Não é assim como a Bíblia nos ensina. O meu plano este ano, não. Não. Vamos partilhar amizade. Vamos ser companheiros. Vamos partilhar amor. Vamos partilhar fidelidade. Vamos partilhar respeito mútuo no nosso relacionamento. Significa ainda a comunhão de bens materiais, dinheiro, uma só carne, no versículo 24, significa até sermos os dois donos dos nossos filhos. Eu falo assim porque cá, em Nampula, nós os macuas, os meus filhos não são meus filhos. Não é? Entre nós macuas, os meus filhos são meus filhos. São filhos de quem? Sim. Eu tenho que saber como lidar com os meus filhos. Minha esposa até é capaz de dizer, não mate meus filhos. Minha esposa é capaz de dizer, não destrua a minha família. Mas a Bíblia diz que marido e esposa são uma única pessoa. E esta única carne não só é partilhar este amor, este companheirismo, esta amizade, mas também é partilhar tudo o que nós temos. É partilhar tudo o que nós temos. Nossos filhos são nossos filhos. Eu costumo falar para os meus cunhados e eles ficam um pouco chateados. Eu digo, seus filhos são seus filhos, não deposita na minha conta. Os meus são meus, fazem parte da minha família. Quando o homem deixa mãe e pai, vai se unir a uma mulher, faz uma outra família. É uma vida privada. Você, sua esposa, seus filhos. Já não é igual àquela família. Aquela família é do meu pai. Aquela família é do meu cunhado. Aquela família é do meu tio. Eu fiz minha família. Portanto, somos uma única carne em todos os aspectos da vida. Por isso até partilhamos a dor, não é? Juntos. É triste que, às vezes, quando
o parceiro fica doente, a gente diz, vem levar esse seu familiar aqui. Está doente. Será que é assim como a Bíblia ensina? Será que é assim que devia ser? Será que é isso o significado de uma única carne? É esta declaração que Adão fez para Eva. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que quando é um momento de dor, você liga, vem levar este aqui. Ele não está bem há uma semana. Vai para onde? Para que família? Ali onde ele saiu? Os teus sobrinhos aqui estragaram o meu machado. Está a ligar para o tio, o irmão, aliás, da esposa. Partiram o meu machado. Então eu digo para os meus cunhados, eu é que nasci. A Bíblia diz que nós somos uma única carne, no versículo 24. Precisamos viver tudo como uma única pessoa. Temos que partilhar tudo. É muito engraçado. Nossa união com Cristo, ela é tão forte que nunca vai se quebrar. A Bíblia diz que nós vamos herdar com Cristo tudo aquilo que Ele herdou. Amém? Aquilo que é de Cristo, aquilo que pertence a Cristo, nos pertence. A Bíblia lá em Romanos capítulo 8, 15, 16 fala assim: um dia quando Cristo se manifestar, vir levar sua igreja, nós vamos passear ali onde Ele passeia, nós vamos estar ali onde Ele está, nós vamos estar com Ele para toda a eternidade. E o apóstolo Paulo diz que a união entre marido e esposa, ela revela a união entre Cristo e a igreja. Ela não pode se quebrar. Da mesma forma como Cristo vive para a igreja, Cristo intercede para a igreja, para que ela viva. Nós lemos lá em João capítulo 17, quando ele estava para subir ao céu, ele diz assim: Pai, eu quero, era o último desejo de Cristo, eu quero que aqueles que você me deu e aqueles que você vai me dar, possam estar conosco juntos, possamos ser uma única pessoa. Aleluia. Amém. E o crente precisa saber isso, que nós estamos juntos. Você e a sua esposa são uma única pessoa, com tudo que vocês têm, até que a morte vos separe. Não sei por que Deus não determinou também irmos ver lá assim mesmo, cada um com a sua esposa. Né? Seria bom. Tá bom. Seria bom, não é? Sim, nós íamos deixar tudo e lá estaríamos lá no céu juntos. Estaríamos lá no céu juntos. Então, uma única carne significa isso. Então, uma única carne significa isso. No casamento bíblico, na família cristã, não existe regime de separação de bens. É verdade, quando você vai para o registro civil, lá perguntam, como é que vocês querem? E muitos dizem, eu quero regime de separação de bens. Não é? Bens adquiridos. Na igreja já não é assim. Primeiro vocês formam uma única carne. Aqui o regime é comunhão de bens. Amém? Aqui o regime é comunhão de bens. Nossas tradições ensinam assim. Por quê? Porque nós não conseguimos perceber que minha esposa sou eu, e minha esposa sou eu, e eu sou ela, não é? Que Eva também pode dizer, ele é osso dos meus ossos, carne da minha carne, como eu digo que ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nossa tradição parece que não entende isso. Por isso é normal mas isso é normal não para a igreja. As pessoas lá
ter sua propriedade escondida lá e pronto, estou a prevenir. Está a prevenir o quê? Está a prevenir o quê? Se a Bíblia diz, esses votos que vocês pronunciam naquele dia são indissolúveis, está a prevenir o quê? Está a prevenir o quê se vocês são a mesma carne, o mesmo osso? Está a prevenir o quê quando você diz, este espaço que está aqui, estou a me prevenir? Quando acontecer o quê? Então vocês têm os mesmos planos da vida? Não. Vocês têm a mesma razão de viver? Não. Quando começa a se prevenir. Esta mala vou deixar em casa da mamãe, estou a me prevenir. Quando acontecer o quê? Está a se prevenir, o que é que acha que vai acontecer? A igreja deve ser diferente do mundo. O lar cristão tem um propósito de revelar a glória de Deus àqueles que não conhecem. Enquanto o mundo pensa assim, o crente diz, nós somos uma família em tudo. Amém? Enquanto os descrentes de outras religiões pensam assim, o crente diz, eu e a minha esposa e as nossas panelas, e a nossa casa, e a nossa machamba, e os nossos filhos são nossa propriedade. É a razão da nossa existência. O nosso Deus nos ensina assim. Cristo está à direita de Deus Pai. A Bíblia diz que Ele não pestaneja nem um segundo. Ele intercede pela vida de cada um de nós. Ele cimenta a nossa união até a consumação dos séculos. Ele chegou e disse, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E eu estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Às vezes, quando nós temos autoridade, começamos com estas coisas, não é? De ter aquelas propriedades, de levar capulana, tigelas, uma por uma, para ali. Não pode ser assim. Não pode. No casamento cristão, uma só carne significa todas estas coisas e outras até que poder mencionar. O apóstolo Paulo diz que a união marido-esposa, ela aponta para a união da igreja com Cristo. Irmãos, temos que explorar Efésios capítulo 5, do versículo 22 até 33, para que, na verdade, nós possamos sentir esta graça que o Senhor colocou em nós. O apóstolo Paulo diz que ninguém já odiou o seu próprio corpo. Antes, ama, alimenta, não é? Se eu e a minha esposa somos uma mesma carne, um único corpo, então nós os dois temos este dever de cimentar a nossa comunhão, a nossa união. No versículo 25 desse texto de Gênesis, diz assim, e os dois estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas, no capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10 de Gênesis, nós vemos Adão e Eva a se esconder de Deus, não é? Deus está a chegar no jardim, como era habitual, para poder conversar com Adão e Eva. Eles não estão ali onde ele encontrava sempre. Não estão ali. E ele chama, ele diz, estamos aqui, ouvimos a sua presença e nos escondemos. Por quê? É porque nós estamos nus. Estão nus, qual é o problema? É porque o pecado, a infidelidade, quando atinge a família cristã, quando atinge as famílias, ela destrói. Ela cria problemas. E as pessoas chegam a contrariar a vontade do Criador. O divórcio não está no plano de Deus. A violência
não está no plano de Deus. A infidelidade faz com que a educação não seja boa na família. Por isso eu disse no princípio de que uma família que teme a Deus, uma família que obedece a Deus, uma família forte no relacionamento com Deus, é uma igreja forte. E se tudo isto fossem pessoas que temem a Deus, como Malaquias fala, que Deus fez o homem e a mulher, o plano dele era que as famílias que pudessem cobrir a terra fossem piedosas, então nossa sociedade estaria bem ou não estaria? Estaria bem. Nós não íamos fechar portas. Mas o pecado penetrou e destruiu a harmonia que Deus criou. O respeito, o entendimento foi quebrado. O ódio nos lares chegou, traição e todo tipo de pecado. E a sociedade hoje não está bem. Então, Adão e Eva se esconderam porque tinham pecado. Irmãos, nós precisamos evitar que ninguém seja infiel ao seu parceiro. Porque se hospedarmos o pecado, a infidelidade na nossa família, vamos ter problemas. Como é que é essa infidelidade? Quando a esposa tem uma agenda particular dela, e o marido tem sua agenda particular, isso é infidelidade, não é? Sim, é infidelidade. Quando eu penso em orar, ela pensa em ir para as TIC, por exemplo. Mas, ou ele pensa em ir para onde ele quer ir. Isso é uma única carne? Não. Tem uma conta bancária oculta. Isso é infidelidade. Nós estamos contra a palavra de Deus, contra o propósito de Deus. E quem sai a ganhar aí é o diabo, não é? É o diabo. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro, capítulo 3, de que a infidelidade no lar, no relacionamento, é a razão pela qual as nossas orações não são ouvidas. Vocês podem orar, mas se vocês não são uma única carne, não são fiéis um ao outro, Deus não ouve estas orações. Por quê? Porque a nossa infidelidade grita mais alto nos ouvidos de Deus do que a nossa oração. Do que a nossa oração. Israel, a dado momento, sofreu por causa disso. Eles quebraram o mandamento de que nós, eu e a minha esposa, somos uma única carne. Quebraram este mandamento e eles começaram a ser violentos no lar. E por causa dessa violência, por causa desta maneira de ser, eles foram se separando com seus parceiros. Enquanto faziam isso, eles iam na casa do Senhor para orar. E Deus disse: eu não estou a ouvir as vossas orações porque você foi infiel à sua esposa. Você foi infiel ao seu marido. Eu não estou a ouvir as vossas orações. Amados irmãos, vamos viver não a nossa cultura, mas o que a Bíblia ensina. Eu e a minha esposa somos uma única carne, um único corpo. Temos que ser fiéis um para o outro, para podermos cumprir com o plano de Deus. Para terminar, osso dos meus ossos e carne da minha carne, significa marido e esposa são criaturas iguais. Marido deve olhar para sua esposa e entender que ela é parte do seu corpo, assim como a esposa para o seu marido. O homem casado está desligado dos seus pais para se unir à sua esposa e cuidar dela e dos seus filhos. Porém, isso não se... O homem casado e a mulher casada, claro. Amém? O homem casado e a mulher casada estão desligados dos seus pais para se unirem e cuidarem-se uns pelos outros, um pelo outro e pelos seus filhos.
Porém, isso não significa abster-se das obrigações paternais. Nós temos que apoiar os nossos pais. Nós temos que ouvir naquilo que é bom para o nosso lar, os nossos pais. A união entre marido e esposa é a ligação mais íntima e profunda, acima de todas as outras ligações humanas. Essa união ou casamento permanece para sempre, não pode ser rompida. Mateus 19:6. E essa união é a comunhão de pessoas e bens. Uma única carne significa comunhão de pessoas e bens. Ela é um mistério que representa a união de Cristo com a sua igreja. E eu quero, mais uma vez, exortar para não lesarmos a palavra de Deus, não é? Seu relacionamento com a sua esposa é modelo. Não só desta união, mas também é modelo de mostrar esta beleza de Cristo nas nossas vidas aos seus vizinhos. Esta graça de Cristo, esta bondade, esta alegria, este bem de Deus ter feito uma mulher para completar o homem, para que ambos se completem um pelo outro. Então, nós precisamos temer a Deus. É união de pessoas e bens. Ela é um mistério que representa a união de Cristo com a sua igreja. Marido e esposa devem viver uma vida de amor, respeito, fidelidade mútua, para não atrair a ira de Deus. Não há espaço aí de alguém se orgulhar. O respeito é exigido tanto para o marido como para a esposa. A fidelidade também é exigida tanto para o marido como para a esposa. Não podemos atrair a ira de Deus. A família, por fim, ela deve glorificar a Deus. Jesus Cristo diz que vós sois o sal e a luz do mundo, não é? Em primeiro lugar, o lar. É lá onde a palavra de Deus deve ser ensinada. O temor de Deus, o temor a Deus deve começar em casa e influenciar a vizinhança, a sociedade e a nação a partir da nossa casa. Nós precisamos olhar aquelas coisas da nossa tradição que não estão de acordo com aquele que nos criou e aquele que nos redimiu da morte, Jesus Cristo nosso Senhor, para que nossa família seja uma bênção. Amém? Que Deus possa abençoar os pastores e líderes que estão aqui. Obrigado, Pai da Glória, por este tempo que nos concedeu. Pedimos para que o Senhor continue a falar profundamente ao teu povo, aos teus escolhidos. Que o Espírito Santo continue a ensinar da melhor forma e aplique ao Pai da Glória para que cada um tenha proveito. Queremos deixar e colocar nas tuas mãos os tempos que nós vamos permanecer aqui para que o Senhor seja conosco. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.